Eu sou Rosa Rinaldi e estamos ao vivo para apresentar mais uma edição do Bom de Alegria, a voz e o espaço do idoso na mídia. Na pauta de hoje, o cuidador de idoso. Essa profissão que cada dia está mais sendo procurada e mais requisitada, dada a longevidade, graças a Deus, de nós todos, né? Essa profissão é nossa, né? Para falar sobre isso, para ajudar a entender um pouco mais desse assunto, eu recebo hoje Sandra Rabelo, que é coordenadora dos cursos de extensão de cuidador de idoso da UNAT, UERJ, há quase 2 décadas. Obrigada. Muito obrigada. E conosco também Socorro Pessoa, cuidadora de idosos há 13 anos, e ela vai dividir conosco um pouco da sua experiência e dos seus problemas no seu caminho. Como é que ela consegue trilhar essa profissão nova, sem muito parâmetro, mas que é muito proveitosa para todos nós. É um prazer tê-la aqui. É um prazer recebê-las de novo aqui. E sejam bem-vindas. Fiquem à vontade, que nós queremos conversar com vocês e saber tudo que for possível, né? Para começar, nós vamos falar com a Sandra, fazer uma pergunta para a Sandra, e você fique à vontade se você quiser interferir, tá, Socorro? Existe um perfil para o cuidador de idoso? Quem é esse cuidador de idoso? Como é que a família chega no cuidador de idoso? Então, Rosa, antes de responder a sua pergunta, gostaria só de retificar que o cuidador de idosos ainda não é uma profissão, é uma ocupação, mas é uma ocupação garantida no Ministério do Trabalho. Mas a nossa luta, minha e da Socorro e de tantos outros cuidadores e professores e coordenadores que atuam nessa área, é de que a gente conquiste a regulamentação da profissão dentro de pouco tempo. A gente tem lutado muito para isso, né? Bom, voltando à questão do perfil, como a gente tem aqui na UNAT um curso de cuidadores de idosos, e esse curso já funciona desde 1996, então já formamos mais de 700 cuidadores de idosos durante esses anos todos, eu posso assegurar para você que o perfil, ele se baseia na sensibilidade, no ato e no amor e na fraternidade com o cuidado com a pessoa fragilizada, né? Então, quem é essa pessoa e quem é esse idoso, né, que precisa desse cuidado? Basicamente, é um idoso que está se fragilizando, né, pela perda de capacidade funcional e precisa de auxílio nas suas atividades de vida diária. Por isso, a formação desse cuidador, ele entra no processo do cuidado durante o dia a dia desse idoso nas suas atividades de vida diária. Então, é esse o perfil, sensibilidade, carinho e amor. Bom, já que você falou sobre isso, eu vou agora aproveitar e perguntar para a Socorro. Socorro, ela acabou de dizer que, além da formação técnica, logicamente, é preciso muito amor, é preciso muita vontade de estar com o outro que está necessitando. Como é que você entrou nesse mercado? Como é que começou a sua história? Em poucas palavras, me diga o que te atraiu para isso. Eu acho que ser cuidadora, ela tem que gostar do que faz mesmo, que o cuidado, na verdade, já sempre existiu, né? A gente só se capacitou para cuidar de uma pessoa da qual não tem nenhum vínculo de parentesco. Então, você precisa ter sensibilidade, como ela falou, mas eu lido com, assim, como eu tenho muitos cursos, né? Então, eu estou bem capacitada para poder trazer umas técnicas da qual eu tenho um envolvimento, sim, emocional, mas que eu sei controlar esse envolvimento emocional para que numa emergência eu seja fria para tomar as atitudes corretas. Ô Sandra, ela falou uma coisa sobre os cursos. Isso. Que cursos são necessários para que uma pessoa se torne um cuidador de idosos? É só o curso de educação básica ou curso formal, né? 1º grau, 2º grau? Ou você necessita de mais cursos específicos para ser um cuidador de idosos? Bom, nós que militamos nessa área, a gente contribuiu aqui no Rio de Janeiro para um projeto de lei, que infelizmente não foi sancionado no governo, mas que esse projeto visa pessoas com ensino fundamental, tá? Ensino básico fundamental. Mas para que sejam cuidadores, é necessário que essas pessoas participem de um curso de formação, e a carga horária mínima é de 160 horas com um estágio.
Esse é o conteúdo programático do curso e da formação para se tornar um cuidador de idosos. Então, ensino fundamental e um curso de formação de 160 horas com estágio. Quer dizer, seria um curso técnico, né? Não chega a ser um curso técnico, é um curso de orientação, porque não é técnico, porque a gente ainda não tem a regulamentação da profissão. Tá. Será técnico quando tivermos a regulamentação. Em breve. Isso. Agora, esse curso aqui da UNAT, o que ele tem? Em rápidas palavras, dá Tá, umas o pinceladas curso é como bastante que abrangente, porque a UNAT trabalha numa linha, né, de perspectiva de um envelhecimento saudável, né, com orientações na promoção da saúde, na cidadania e em procedimentos, pequenos procedimentos na área do cuidado, né, lembrando sempre que procedimentos mais invasivos são da área da enfermagem. O cuidador não executa procedimentos invasivos, ele executa procedimentos de atividade de vida diária. Isso é importante ressaltar, porque a área da enfermagem é uma, a área do cuidado é outra. Isso é muito importante esclarecer. Agora, vamos aproveitar, e só para não esquecer depois, porque nós podemos esquecer, quem está nos vendo, como é que ele vai fazer esse curso? Dá um telefone agora. Ele vai nos procurar, né, através aonde? do telefone. Faz um merchan aí. Ok, telefone 23340168, na UNAT, 23340168. Excelente. E vai ligar para esse telefone, vai verificar qual seria o período que o curso estará em vigor. Nesse momento a gente acabou de começar um curso, tá? Temos 2 semanas de início do curso. A duração do curso é 160 horas, dá quase 5 meses de curso, né? E depois ele então vai buscar orientações sobre a sua inscrição, que é realizada no Centro de Produção da UERJ, e vai aguardar o início do curso. Bom, agora nós vamos também saber dos nossos colegas aqui que já tiveram problemas, tiveram que recorrer aos cuidadores de idosos e que tem uma outra opinião. A Elci tem uma história triste, que é a história da mãe dela, que teve acamada e ela teve que lidar com 4 ou 5 cuidadores. Como é que é, Elci? Como é que foi? Conte, resumidamente, como é que foi esse seu... Bom, a minha mãe era uma verdadeira atleta do calçadão, até 87 anos. Começou com um tombinho, né? E desse tombo eu comecei, né? Além da moça que trabalhava lá em casa. Eu coloquei uma, não foi suficiente. Outra à noite e outra no final de semana. 3, juntamente com a que trabalhava durante o dia, né? E mais a do final de semana, porque tinha que ajudar a tirar dar o banho, botar na cadeira de banho, colocar na cadeira de roda, colocar na cama, e higiene. Olha, gente, realmente, eu pergunto o seguinte, uma despesa, porque tinha alimentação de todo mundo, né? E quem não pode fazer isso, como é que fica? É terrível, gente. Só quem passa é que sabe, né? E elas foram 10 anos, de 87 até 98 anos. Nossa. É difícil. Difícil. Você prepara, Sônia, Sandra, desculpe, eu troco o nome, é um horror. Você prepara cuidadores há 2 décadas. Isso. Quem pode fazer esse curso que você acabou de falar? E uma coisa importante, porque outro dia, conversando com colegas aqui, uma delas disse que gostaria de trabalhar como cuidadora de idosos. Há limite de idade para isso? Um idoso, ele pode cuidar de um outro idoso? Qual o limite? Bom, Rosa, na verdade a gente já tem esse perfil, como a nossa querida colega ali comentou, né? A gente já tem um perfil de idosos que cuidam de idosos, infelizmente, porque não tem recurso financeiro para contratar um profissional para fazer esse tipo de atividade, né? Mas não há limite, né? Nosso perfil de alunos inscritos vai da faixa etária de 29, 30 anos até 59 anos, vamos dizer assim. E são pessoas que querem ingressar no mercado do trabalho para se tornar cuidador. Então, não há limite, não. Há disponibilidade, vontade de aprender e quer, né, aquele desejo de estar no mercado para conquistar uma oportunidade. É bom saber, porque tantas pessoas estão querendo voltar a trabalhar. Isso. E este é um campo que a coisa promissor. pode funcionar, né? É. Você falou no início sobre o afeto que liga o cuidador ao paciente, né? Ao idoso, desculpa. Eu queria saber da Socorro. Como é que é isso, Socorro? Você que já lidou com tantos idosos, já foi cuidadora em vários casos,
Como é que é esse elo entre você, esse elo afetivo que fica? Porque você fica 24 horas com uma pessoa, cria um laço, Um né? vínculo, né? É. Como é É que é isso? complicado, porque eu que trabalho em residencial, além de você cuidar do idoso, você também tem que cuidar da família, que está totalmente desestruturada. Eu, no meu caso, trabalho muito com Alzheimer, então é mais complicado ainda. Porque nem toda eu chego para a pessoa e explico, olha, é de longevidade, é de permanência, mas mesmo assim o emocional da família fica totalmente diferente. Então você tem que cuidar da família e também da pessoa que está com problema. Aí você tem que ter como é que você vai ter o seu cuidado? O seu cuidado é justamente você ter um lazer, fazer um plantão que você possa cuidar da sua família, porque eu tenho família, e cuidar também do seu lazer. Porque senão você senão vai. Porque não tem como você não ter um lado afetivo com aquela pessoa que está debilitada. Não tem como. Então você tem que ter um controle emocional, tem que ter sua vida para poder você refazer as energias para você ir para lá, porque é muita coisa. É muito pra você difícil, cuidar. né? Falando desse lado afetivo, nós temos aqui uma situação interessante. É uma colega nossa, aliás, eram 3 colegas nossas, sendo que uma ficou doente e agora está necessitando dos cuidados de um cuidador. E elas são envolvidas porque elas eram amigas desde pequena e uma que está precisando. Vilma, conte-nos um pouco da nossa amiga. Bom, bem, essa nossa amiga fazia parte aqui do grupo e, de repente, aconteceu dela ter vários problemas, né? Vários problemas, agora está precisando de cuidador, de idoso. Parece, não tenho certeza, parece que já arranjou. O plano de saúde parece que arranjou duas cuidadoras, né? Uma enfermeira, mas só fica até 1h da tarde. E a empregada da casa que está complementando o horário, para ir outra à noite. Mas tem final de semana que não pode. Não tem ninguém, fica a família com esse problema. Eu ainda não sei ao certo o que foi resolvido. Então, eu já fui até chamada para cobrir, quando falta uma, estou lá, que é minha vizinha, minha amiga de infância, de vez em quando eu vou lá para dar uma ajudinha, só para fazer companhia, só amizade, só carinho. Isso é interessante. Ela falou, voltamos à parte do carinho, que é importante, Exato, afeto, exatamente. carinho. Aliás, toda a profissão, se não tiver afeto e carinho, não vai, né? É. Mas no caso específico do cuidador de idoso, ele é uma relação muito próxima, né? É quando a família, você falou, quando a família não está estruturada, né? Quando a família não tem... É bom algum membro da família fazer esse curso? Esse curso vai dar estruturação à família? Bom, com certeza, porque o nosso curso, inclusive, é abrangente. É para pessoas que querem entrar no mercado de trabalho e também para familiares, que precisam dessa orientação da qual a Socorro comentou, que realmente é difícil. Depois que a família recebe o diagnóstico de que o seu idoso está desenvolvendo uma doença degenerativa, isso tudo começa a acontecer de forma acelerada e essa família perde o chão e precisa de orientação técnica, profissional e adequada acerca do envelhecimento. Esse problema da família é sério, como a Vilma falou também, é o problema do custo, né? O custo de às vezes, o seu idoso necessita de um enfermeiro e de um cuidador. E, normalmente, o cuidador fica, porque é o mais barato. E aí, até onde o cuidador pode ir? O que o cuidador pode fazer? Você disse, não pode procedimentos invasivos, não. Mas trocar um curativo? Não, também não. Também não pode? Também não. Então, o cuidador é um acompanhante desse idoso que vai auxiliá-lo nas atividades de vida diária. Que seria atividade de vida diária? Seria se alimentar sozinho, tomar banho, ir à farmácia, ir às compras. Se ele não desempenha essas atividades sozinho, precisa de auxílio, esse é o profissional que ele está precisando. Agora, procedimentos invasivos, não. São inerentes à formação da enfermagem. Tá, agora tem um lado também que é inerente, as pessoas se condoem da situação, e nós temos uma colega aqui que ela, de forma voluntária,
ela se prontificou e fez o trabalho. Eu queria que ela desse o depoimento e vocês aí dissessem o que vocês acham disso. Por favor, querida. Meu nome é Thelma, né? Thelma Gomes. Eu me aposentei com 57 anos. E quando eu me aposentei, eu fui fazer freelance porque a minha aposentadoria caiu muito. E eu precisava, né? Então, fui fazer freelance de unha. Aí, fui fazer freelance de unha nas casas, domicílio. E conheci essa senhora, que era aposentada, já tinha 80 e poucos anos, morava sozinha, sem família. E fizemos uma amizade, uma confiança mútua, né? Ela se apegou muito a mim, eu me apeguei muito a ela, e na amizade comecei a cuidar e fazendo as unhas dela, cuidando dela, porque ela também tinha problema de diabetes, né? Então, ela me pagou um curso de podologia, né? E comecei a cuidar dela, e aí comecei a me apegar à aquela afetividade, e ficamos amigas, e eu comecei a cuidar dela como se fosse uma cuidadora, mas não cobrava nada, era voluntária, simplesmente pela amizade, pelo amor. Pelo afeto. Ela faleceu, e aí realmente ela ficou muito grata a mim. Obrigada. Socorro, o que você acha disso? Socorro! Estou pedindo socorro, dá a sua opinião. Como ela falou, o lado afetivo é muito forte. Então, por isso você tem que ter um curso de capacitação, porque o curso ele te ensina uma série de coisas, além de ter o lado emocional um pouco controlado. Lógico que a gente não controla tudo, mas pelo menos no momento correto de uma emergência, você tem que ter um controle. Porque você tem que tomar uma atitude. Se o parente não estiver ali, você tem que tomar uma atitude, porque você está lidando com a vida, né? Então, você precisa estar preparado. O curso, quando a pessoa tem capacitação, ela sabe lidar com isso. Ela se envolve, mas não se deixa envolver no momento propício, né? Da emergência, no caso, né? Porque, às vezes, o idoso está muito bem, comendo à vontade, mas, de repente, tem um refluxo, alguma coisa. Você tem que ter capacitação para saber. Você tem que saber só para você usar um aparelho de pressão, você fazer um procedimento simples, isso pode. Técnico não pode. Mas tirar a pressão não, pode. Ele é instruído a ferir. Ele é instruído a perceber os sinais vitais, tá? Mas em caso de urgência, ele deve procurar ou ligar imediatamente para a ambulância ou o serviço médico ou o médico que atende aquela pessoa. O plano de saúde, né, a ambulância que a pessoa tem direito, né, você tem que ser rápido, né? Ô, Socorro, agora eu vou começar com você também. Quais são as maiores dificuldades, você no dia a dia, quais são as maiores dificuldades que você encontra para desenvolver a sua tarefa? É em relação ao idoso, é em relação ao custo, os honorários, é em relação à a família, que atrapalha às vezes, é em relação à falta de condições. Qual é a maior dificuldade na parte prática que você vê na sua profissão? A família que, por exemplo, tem um respaldo da lei do Ministério do Trabalho, que é de classificação de ocupação brasileira, e que muitas das vezes, eu, por exemplo, como eu trabalho residencial, eu tenho que me posicionar como profissional mesmo. Então, eu digo que eu tenho meus direitos, os meus direitos são esses, os meus deveres são esses. Cumpro meus deveres, porque eu como cuidadora residencial, eu tenho um quarto, a pessoa tem as coisinhas dela, então você tem que cuidar. É verdade. Tudo que pertence ao idoso, você tem que cuidar. Inclusive da comida. Além do carinho, além de você desenvolver algum tipo... Se ela gosta de leitura, se ela gosta de jogar alguma carta, alguma coisa que dentro do passado dela possa levantar essa autoestima para ela poder comer melhor, tomar banho. Entendeu? Tem uma aceitação. Existia um vínculo entre eu e ela para poder ter uma confiança para desenvolver um bom trabalho. Aliás, pegando o seu gancho, falando sobre isso, eu quero conversar com a colega ali, que teve um caso curioso. Ela tinha uma cuidadora da mãe e agora a cuidadora é dela. Em rápidas palavras, conte-nos Hoje não. Seu depoimento. Eu e minha mãe morávamos juntas e 1 ano antes dela vir a falecer, ela demenciou. E com isso, passei a ser mãe e a cuidadora passou a ser filha, compreendeu? Porque eu tive que... me ajudaram a encontrar uma pessoa para me ajudar. E com isso, eu me gostei tanto dela que quando a minha mãe se foi,
ela continuou comigo. Isso vai fazer 19 anos. Já virou família, né? É, da família. É muito interessante. Agora, a Edila tem também um caso para nos contar sobre uma instituição. Fale, conte. Sim, eu fui supervisora de um asilo, supervisão geral, e eu tinha muito contato com as cuidadoras, entre aspas, porque elas, na época, elas não eram preparadas para a função. E, com isso, tinham muita dificuldade de lidar, todas elas tinham pequena locomoção, mas elas tinham muita dificuldade em dar banho e outras coisas mais com essas idosas que eram 18. Então, após algum tempo, elas foram contratadas, algumas já com noções. E daí em diante, a coisa começou a melhorar dentro do próprio asilo. No segurar, agora elas eram muito informadas, muito orientadas pelas enfermeiras, porque sem isso ficava muito difícil. Bom, Sandra, eu quero falar com você duas coisinhas importantes. Primeiro, uma perguntinha, depois nós vamos falar sobre o mais difícil, a regulamentação. É verdade. Eu quero saber o seguinte, a família que contrata o idoso, o idoso vai ficar sozinho em casa, às vezes com o cuidador. Né? É uma loteria. Às vezes, a violência existe. Você sabe que existe. Não são todos que têm curso. Mas deixa eu só esclarecer. Não, deixa eu acabar de falar. Eu quero saber de você o seguinte, o que a família, como a família pode se prevenir para que isso não aconteça? Tá. Até que a regulamentação saia e que fique tudo direitinho. Deixa eu, então, relacionar essa questão da violência. Ela não está ligada diretamente ao cuidador, tá? O maior percentual de violência intrafamiliar é família, tá? O percentual de cuidador profissional que pode estar envolvido com esse procedimento ruim, nefasto, né, que todos nós queremos afastar da nossa sociedade, é mínimo do cuidador profissional, tá? Embora às vezes tenha passado matérias no sentido de que o cuidador profissional que provoca a violência. Não é. Infelizmente a família, por diversos motivos, ou desconhecimento, ou mesmo por estar, né, querendo usar dos benefícios do idoso, enfim, os motivos aqui não nos interessam, mas o que interessa é que nós trabalhamos nessa perspectiva de redução de danos contra a violência da pessoa idosa. Por isso, existem políticas hoje no Brasil que garantem isso, tá? Agora, com relação a você comentar, né, para que uma família possa deixar um cuidador junto com o idoso, tudo bem. Desde que este cuidador tenha passado por um curso de formação para executar a sua atividade. Não há problema algum, tá? E receba as orientações do familiar, do médico ou de um outro profissional de saúde adequado para o fim. Tá, então vamos lá. Rapidinho que nosso tempo está esgotando. Ok. Regulamentação. Pois é, a gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, passando por comissões, para que a gente possa conquistar essa regulamentação. Mas hoje já existe a elaboração também de um projeto de lei visando a política nacional do cuidado. É provável que esse projeto ganhe mais força do que o projeto de lei em curso que já temos no Congresso Nacional. Então, o que eu peço a todos aqui, né, que já tiveram cuidadores, querem contratar cuidadores, ou quem sabe a gente, né, um dia vai precisar de um cuidador, né, não vamos negar essa realidade, é que a gente fortaleça a luta em prol da regulamentação da profissão desse profissional importantíssimo para o envelhecimento, considerando que as perspectivas de envelhecimento no Brasil estão a cada dia que passa maiores. Queria te agradecer Obrigada. muito, agradecer Socorro também pela presença, pela forma elucidadora que vocês levaram as informações, porque nós somos leigos e nada com uma pessoa para poder informar. Agradecer às amigas, agradecer às pessoas, agradecer a direção, agradecer a todo mundo. Mais um Bom de Alegria está terminando. Em breve nós teremos outras edições do Bom de Alegria, outras matérias. Contamos com a sua audiência. Obrigado por estarem conosco. Passa bem.